E aí, povo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá comigo aí, essa live. Deus abençoe você, que Deus te dê um bom dia aí. Né? Você que tá comigo aí, vamos chegando. Você que já tá entrando aí, dá aquele like. Compartilha essa live aí também com alguém que você conhece. Tá tudo bem aí? Como é que tá sendo o seu final de semana? Como é que tá sendo aí esses dias aí em casa? Né? Creio que você tenha descansado. Boa noite para vocês que estão chegando aí. Boa noite, Célia. Alisson, boa noite, tudo bem? Joia, graças a Deus, boa noite, Pai do Senhor também. Né, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem aí? E aí, a expectativa de vocês tá grande? Hoje é dia de live, hoje é dia de nós aprendermos mais ainda da palavra de Deus, né? Nosso coração tá radiante ainda mais. Então, você que tá entrando aí, você que entrou, dá o like aí, compartilha. Tem um aviãozinho aqui, ó. Vamos usar esse aviãozinho aqui. Deixa eu usar aqui, vou mandar para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas, deixa eu ver. Pronto. Mandei aqui para 5 pessoas. Quer dizer, eu mandei para 4, vou mandar para mais uma para fechar 5. Calma aí. Para 5, pronto. Fechei 5. Você também, se puder aqui, ó, interage aí comigo, vamos fazer essa live chegar a mais pessoas, a mais gente. Né? E também a gente está falando aqui de Romanos 7 e Romanos 8. Né? Espero que você já tenha lido aí, espero que você tenha entendido, compreendido algumas coisas. E se não compreendeu, né? Tem aqui também a caixa de perguntas. Também você pode colocar no comentário, você que está no YouTube aí, você pode colocar aí nos comentários se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, né? Qual que é a sua visão em relação ao que a gente vai falar hoje. Né? Tá bom? O áudio tá bom? O vídeo também tá bom aí, gente? Tá dando pra ver? Tá conseguindo me enxergar, conseguindo me ouvir aí tranquilamente? Se tiver, a gente já começa já, porque tem muita coisa pra gente falar hoje, gente. A gente entrou aqui, igual a gente já entrou em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, né? Nós já entramos aqui no núcleo do Evangelho, né? Como a gente entrou lá no núcleo do Evangelho em Lucas 15, a respeito do filho pródigo, né? Que Lucas está descrevendo, e agora a gente entra aqui no núcleo do Evangelho em Romanos 8, né? É o Evangelho completo agora, a qual Paulo está destrinchando, está falando, né? Seus pensamentos a respeito da vida no Espírito, a respeito de herança, de herdeiros, de filhos, a intercessão do Espírito Santo, que também nada nos separa do amor de Deus. E é isso que a gente vai falar hoje, é o tema da nossa live aí, ó. Nada nos separa do amor de Deus. Então quer dizer que meu pai não tem a capacidade de me separar de Deus? Não. Minha mãe pode me separar de Deus, o amor de Deus? Não. Fulano que fala mal de mim, ciclano que toca, que fala mal de mim, pode me separar do amor de Deus? Não. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Tá bom? E a gente vai detalhar isso hoje. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Beleza? Então a gente já começa em Romanos 7. Romanos 7 e 8 é o que a gente vai falar hoje. Tá? Paulo, ele está seguindo aqui uma linha de raciocínio, de teologia, a qual ele está dando uma base para ele também aplicar Romanos 8 no coração do povo. Porque não adianta nada, né? A gente falar e não ter uma base. Foi o que eu falei para vocês. Gente, se você não viu ainda as lives anteriores, as 3 lives anteriores, então assim, às vezes você vai confundir algumas coisas, mas é só você voltar lá, né, que vai estar tudo bem explicado a respeito do que a gente vai falar, né? A gente já entrou com uma base aqui da justificação, da reconciliação e da santificação. Né? A gente falamos tudo isso ontem. E agora Paulo está falando a respeito da santificação e ele faz uma comparação do casamento. Né? O casamento, ele é algo que é santificado. Né? E agora Paulo está fazendo aqui uma comparação. E ele diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que há
tem a lei como domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva? Paulo está perguntando. Por exemplo, aí ele dá um exemplo da mulher. A mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu sou casado com a Daiane, né? De forma, a lei, de forma tanto de corpo, também como na lei. Na lei eu estou casado com ela, e aí, segundo até os votos que nós fizemos no casamento, é o que? Até que a morte nos separe. Isso é uma lei. Isso é uma lei, né? Até que a morte nos separe. Então, se eu ou ela morrer, a gente vai estar livre dessa lei. Por quê? Porque não existe mais eu, ou então não existe mais ela, né? Não tem como a gente permanecer juntos, por conta da morte que nos separou. Mas, se eu morrer ou ela morrer, o que vai acontecer? A gente estará livre dessa lei conjugal. A gente estará livre e a gente está apto também, a gente fica livre para adquirir outro casamento ou ficar com outra pessoa, né? Enquanto a gente está casado, não é permitido, né? Essa é a lei, não é permitido, né? E aí, depois que alguém morre, aí sim é permitido e tudo mais. Isso é conforme a lei. E aí ele está falando isso, né? Enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Essa é a lei conjugal, não só a lei dos homens, né? Mas é a lei de Deus também, até que a morte nos separe, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem, né? Então, se uma pessoa ela é casada e ela separa dessa pessoa, e ela separa não, ela arruma outra pessoa no casamento, e aí ela fica com essa pessoa, ela está cometendo adultério, né? E é isso que Paulo está falando aqui, ó. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. É o que Paulo está falando. Então, se a esposa ou o marido morrer, vier a morrer, essa pessoa ela pode se casar com outra pessoa, porque ela não está mais na lei conjugal. E aí ele tá usando essa comparação para afirmar a respeito da morte de Jesus Cristo, né? E ele conclui aqui, ó, no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que permaneça a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, que era o quê? Que era a lei. Né? O povo era sujeito à lei mosaica de Moisés. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que servimos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então aqui a gente pode perceber que Paulo está comparando a morte, tanto corporal, como a morte de Cristo, porque com a morte de Cristo morreu também-se a lei, né? A lei morreu ali. E agora vivificou, fez uma nova lei. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, se Cristo morreu, ele levou consigo a lei antiga, então nós não devemos viver mediante essa lei antiga. Nós devemos viver agora mediante a lei de Cristo. E agora ele diz, que diremos então? Que a lei é pecado? E ele diz assim, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Ninguém sabe o que é pecado se no caderno de Deus ali está escrito isso aqui é pecado. Ninguém sabia se era pecado se Deus não deixasse os mandamentos, né, para Israel. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não tenham ídolos. Então, antes dessas leis de Moisés, as pessoas faziam isso, mas elas sabiam que era pecado? Não. Elas não sabiam, porque ainda não existia lei, né? Então, por isso, as pessoas não sabiam. E agora ele está dizendo, né? Se eu não tivesse conhecido a lei, jamais eu conheceria o que era pecado, né? Então, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice, é o que ele está dizendo, né? A lei está dizendo não cobice, e eu não sei que a lei está dizendo isso, então eu sou anátomo.
Mas o pecado, aproveitando a ocasião dado pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Então, dentro de nós, o pecado aproveitou-se dessa ocasião pelo mandamento. E o que Paulo está começando a dizer aqui? Porque a Bíblia fala assim, ó, não cobice. E o que o nosso corpo quer? O que flui dentro de nós? É que a gente venha a cobiçar. Né? E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Então Paulo pensava que o que ele estava fazendo era certo, porém era errado, né? Mas na concepção dele era certo. Mas quando ele ficou sabendo da lei, aí ele teve que parar. Por quê? Porque ele sabia que era pecado. Né? É isso que Paulo está falando aqui. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Olha só que interessante isso aqui. Assim, eu quero que você anote isso aí, o versículo 11, tá? Do capítulo 7. Eu quero que você anote. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? É isso que Paulo está perguntando. Ele falou, não, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-me como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só isso aqui. O bem que eu faço... não é agora não. O bem que eu faço é mais embaixo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir. Nem a minha maneira de agir eu compreendo. Por quê? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Gente, isso aqui é muito profundo. E aí ele fala, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que não quero, esse eu realizo. Gente, isso aqui é muito forte. Né? Tem até uma música aí da Lude Eupimo, sei lá. Né? Lume Eupímio, alguma coisa assim, né? Que ela fala, pois o bem que eu quero não faço, mas o mal que existe em mim acabo cometendo. Vocês conhecem essa música, né, gente? Então, ela está retratando aqui Romanos 7. E por muitas vezes o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer fazer, esse faz o quê? Esse persegue os nossos passos. Por isso que existe uma batalha interior. Por isso que existe uma guerra interior entre o homem e o espírito. E essa batalha a gente tem que vencer ela todos os dias. Ó, a Célia tá falando, Lumeupídio, isso, Célia, Lumeupídio. Ela até fala, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui. Não é isso? Essa música, muito linda essa música até. Então, a gente pode perceber aí que todos nós sofremos com essa batalha. E agora Paulo, ele está descrevendo isso também. Porque Paulo está falando assim, ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse todos os dias persegue os meus passos. Então todos os dias ele persegue os meus passos. E aí o que eu faço? Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. E aí ele fala, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele está falando aqui de gestão. Ele está falando de controle. Ele está falando aqui de governo. Nós temos que governar sobre a nossa vida e a nossa carne. E é isso que Paulo está falando. E ele afirma aqui, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz,
e sim o pecado que habita em mim. E quantas pessoas elas não fazem, né? Quer dizer, fazem muita coisa sem querer até, né? Por quê? Porque o bem que ela quer fazer, ela não faz, mas o mal que ela não quer fazer, persegue ela, persegue os passos dela. E aí ele fala aqui, ó, ele dá um conforto e ele dá uma direção, né? Paulo só não joga isso pro ar. Paulo, ele dá uma direção aqui para aquele povo. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só o que Paulo diz agora. Por mais que eu lute contra mim mesmo, por mais que eu lute, eu quero que você anote isso aqui. Por mais que eu lute, por mais que dentro de mim haja uma guerra interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso aqui, gente, ele não está falando de um prazerzinho qualquer. Ele não está falando assim, eu gosto da lei de Deus. Eu leio de vez em quando. Não, Paulo está falando de um prazer que faz com que o bem que ele quer fazer, ele vai fazer. E o mal que ele não quer fazer, ele não vai fazer. Porque ele vai lembrar da lei de Deus. Ele sente prazer na lei. E aí ele continua, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele está falando do seu corpo. E aí ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? E aí ele já logo afirma, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Gente, isso aqui é um conflito. É um conflito que eu tenho certeza que você já passou. É um conflito que eu passo todos os dias. É um conflito que você passa, que a maioria, isso aqui já todo o ser humano passa. É o conflito da alma e do espírito. É o conflito do homem interior contra a carne, contra o pecado. É esse conflito, é nesse lugar que nós reconhecemos quem nós somos. E olha só o que Paulo fala. Paulo fala assim, ó, miserável homem que eu sou. Eu sou um homem miserável. Porque dentro de mim habita a lei de Deus, mas também dentro de mim habita a lei do pecado. E aí? E aí eu te afirmo uma coisa. Quem você alimenta é quem vai vencer na sua vida. Se você alimenta as coisas de Deus, isso vai fazer com que a sua espiritualidade ela aumente. Mas se você só alimenta a sua carne com seus próprios prazeres, você está dando aqui a lei do pecado, você está dando liberdade para que a lei do pecado opere dentro de você. E agora, olha só o que Paulo está falando. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço, esse persegue os meus passos. E quando eu cometo isso, já não é mais aquele versículo. Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu. Agora esse versículo ele muda. O pecado vive em mim. Já não vive mais eu. E agora Paulo ele fala, miserável homem que sou, porque dentro do meu corpo, dentro de mim, eu tenho a mente de Cristo, mas o meu corpo, os meus membros, eles não conseguem operar conforme a minha mente. Gente, que conflito é esse da alma e do espírito? Que conflito é esse do homem interior com os seus membros? É o mesmo conflito que a gente passa todos os dias. É o mesmo, não muda nada. E Paulo fala que eu sou um homem miserável. Ele traz aqui, e ele fala isso também para exaltar a Deus. E agora no versículo 25, antes da gente finalizar o 7, ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, esses 7 capítulos de Romano, gente, é tudo uma base. Eu não sei se você entendeu como isso, mas esses 7 capítulos de Romanos que a gente já passou, esses 7 aqui, é tudo uma base para o capítulo 8, para aquilo que Paulo agora ele vai descrever, né? Que é a lei, a vida no Espírito. E agora, gente, ele fala isso. Olha só como que Paulo é muito... Gente, Paulo é muito cabuloso.
Além dele ser um miserável, que ele mesmo descreve. Agora, Paulo, ele se liberta, e ele liberta aqui, ele destrava aquela galera toda. O versículo 8, ele já começa já rasgando tudo. E ele diz, agora pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz. Para os que estão, não é para os que vão estar. Ah, é para os que virão ainda. Ah, não, é para aqueles que estão. Agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E, gente, é engraçado, porque no versículo 24, Paulo pergunta assim, ó, quem me livrará do corpo desta morte? E agora no capítulo 8 ele responde agora já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você, me livrou do espírito do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Existem dois homens, dois lados, aquele que existem dentro do... Ah, tá, sério, eu tô lendo errado, vou ler devagar. Existe dentro do homem dois lobos. Aquele que for mais alimentado ficará mais forte. Verdade, Célia. É desse jeito. E eu consigo, eu também, eu sempre faço essa analogia e essa comparação. Você pega aí um pitbull. Você pega um pitbull e pega um pincher, né? Vou colocar assim em estatura e força. A gente sabe que o pitbull em força, ele é um animal, né? Muito forte. E o pincher não, ele tem as suas limitações. Mas você pega aí o pitbull e você pega o pincher e coloca eles dois numa casa durante 7 dias. E você só alimenta o pincher. Só alimenta o pincher. E ali o pitbull você não faz nada, você não alimenta ele. E você só alimenta o pincher. Alimenta ali, dá a ração pro pincher, dá água, E depois dos 7 dias vocês colocam eles para brigarem. Quem é que vai vencer essa guerra? Quem é que vai vencer essa luta? Né? Por mais que o pincher tenha uma estatura menor, né? E a sua alimentação também é menor, e o pitbull seja até mais forte. Mas se o pitbull não for alimentado, o pincher vai ganhar dele. Vai ganhar porque o pincher foi alimentado. O pincher ali você pegou ele, alimentou, você deu força para ele. Né? E o pitbull não, você não fez nada. O pitbull já vai perder logo de cara, porque ele não foi alimentado. Então, é igual a Célia falou. Dentro do homem existem dois lobos. O lobo mau e o lobo do bem, né? Se você alimentar o lobo do mal, ele vai vencer o lobo do bem. Gente, não tem meio termo. Ou é um ou é outro, né? Então, se você alimentar o lobo do bem, com certeza ele vai vencer o lobo do mal, né? E aí a gente pode ter essa analogia aí que faz muito sentido na nossa vida. Então, nós temos que sempre estar alimentando o nosso espírito e fraquejando a nossa carne, né? Porque nós temos que viver nessa lei. A lei do Espírito é a lei que dá e que traz vida. A lei de Cristo, a Cristo em nós, né? E agora ele está falando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é o que vão vir ainda, é o que está, é presente, é agora, né? E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a existência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5 de Romanos 8. A gente vai entrar aqui no núcleo aqui da carta de Paulo, né, aos Romanos, né? E aí ele disse, os que vivem segundo a carne, olha só o que a gente está falando de alimentação. Se você alimenta mais a carne e se você alimenta mais o Espírito, o que vai acontecer com você? É o que Paulo está falando para esse povo, né? Ele está falando assim, ó, no versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Só é espiritual quem alimenta espiritualmente. Agora, uma pessoa que é carnal, ela nunca vai conhecer quem é espiritual, ou saber discernir o que é espiritual, o que é carnal, né? Porque ela só alimentou ali a carne. Mas uma pessoa que ela é espiritual, ela sabe quando a pessoa é espiritual e quando é carnal.
Então é sempre bom a gente alimentar a carne não, gente, pelo amor de Deus. A gente alimentar o espírito, tá bom? E aí ele fala, pois a inclinação da carne é morte. Porque se você alimentar a carne, você vai pecar. E com o pecado, a morte ela tem poder sobre você. Mas a do espírito é vida e paz. Olha só, não é só vida, mas é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque uma vez a lei foi dita, já era. E aí ele continua, portanto, os que estão na carne não podem agradar. Gente, anote isso aí. Não podem agradar a Deus. Quem vive na carne, olha só o que Paulo está dizendo aqui, ó, no capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça é essa, gente? A justiça do Evangelho, a justiça de Deus. Né? E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará o corpo mortal de vocês, pois por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também nos vivificará, ele também nos restaurará, né? O nosso corpo mortal. Ele está falando a respeito da ressurreição, né? Boa noite, mãe. Tudo bem? Beijo, benção. A senhora tá bem? Todo mundo bem por aqui, né? Ah, gente, eu fiz o teste aí da Covid, né? Eu fiz o teste da Covid, graças a Deus. Deu negativo, né? Meu resultado saiu hoje e deu negativo para Covid, graças a Deus, né? Deus é fiel. Que eu passei mal, né? Quarta-feira. E aí eu fiz um bocado de exame e também junto o da Covid. E hoje saiu o resultado dizendo que eu tô zerado. Graças a Deus. Né? Filhos e herdeiros, agora ele entra. A respeito... Gente, existe uma paternidade de Deus que quer nos alcançar. Existe uma paternidade de Deus que quer fazer com que os filhos se manifestem. Né? E agora Paulo está falando isso aos romanos, está falando isso para a gente também. E aí ele diz... Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Gente, por isso que eu estou falando para vocês, é melhor você viver em Espírito. Porque você vivendo em Espírito, você vai fazer com que você mate a sua carne e você não vai morrer. Você não vai morrer, você vai viver, você vai ser vivificado por Cristo, por Deus, pelo Espírito, né? Ressurreição dos últimos dias. Aí o Luiz complementando, né, mano? É isso aí, tamo junto, hein, Luiz? Você tá tão longe, Luiz. E aí ele continua, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Foi até a pergunta que eu lancei para vocês um dia. Todo mundo é filho de Deus? Toda a humanidade inteira é filha de Deus? E a resposta é não, né? Não. Só é aqueles que creem, que recebem, né, Deus como seu pai. Eles recebem a adoção. E quem não recebe, ele não é filho. Então ele é o quê? Ele é criatura. Né? Porque Deus é o Criador, ele é criatura. E agora Paulo está dizendo isso aqui, ó. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Olha só. Para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o espírito de adoção. Por meio do qual clamamos, Abba,
pai, paizinho, né, em outras versões. Gente, a intimidade de um pai com um filho é tão tremenda, né? É tão linda que são poucos que têm essa intimidade. Tem muita gente que tem afinidade com Deus pensando que tem intimidade, né? Intimidade é totalmente diferente até mesmo de interação. Tem muita gente que interage com Deus, mas não tem intimidade. Porque interação eu vou interagir com vocês aqui. Então vou interagir com essa garrafa. Essa garrafa está aqui, interagir com ela, pronto. Ela já não me serve mais, eu coloco ela de canto. Mas quem tem intimidade não consegue viver sem. Quem tem intimidade é o dia todo falando, é o dia todo comunicando, é o dia todo tendo experiências, né? A intimidade, ela te leva a um lugar de profundidade. E aí tem muita gente que interage com Deus só interage com Deus nos momentos difíceis. Oh Deus, livra meu filho. Oh Deus, me livra da morte. Deus, me ajuda nessas finanças. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Mas não tem uma intimidade com o Criador. E Deus, ele não nos fez para ter somente uma afinidade, né, ou uma interação com ele. Não, Deus nos fez para uma intimidade. Tanto que Cristo mesmo, na oração do Pai Nosso, ele ensina os discípulos a serem íntimos. Olha que interessante. Ele não ensina os filhos a terem uma interação com Deus, porque eles já interagiam. Mas agora, Cristo, ele trouxe uma intimidade. Quando ele diz assim, ó, Pai Nosso, ali Cristo está quebrando tanta regra. Ele está quebrando tanta religião. Quando ele fala para os discípulos orarem o Pai Nosso que estais no céu. E Abba, a palavra Abba, no hebraico, quer dizer pai. Né? E ele está falando Pai Nosso, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu faço uma pergunta para você aqui agora. Eu quero que você interaja comigo. Você é filho de Deus? Se você for, você vai mandar uma hashtag aí. Eu sou filho. Se você se considera esse filho de Deus, né? Se você se considera aí filho de Deus, comenta aí dizendo que você é filho, né? Hashtag aí, eu sou filho. Né? E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora, Paulo lança isso aí, né? E agora ele fala assim, e se somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, gente, isso aqui é muito forte, cara. Né? Ó, sou filho, aí o Tiago falando, eu sou filho, é isso aí, Tiago, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, né? Nós recebemos aí a adoção, né? A qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer isso, gente? Pelo amor de Deus. É que as mesmas promessas que foram liberadas para Jesus, também foram liberadas para nós. Né? Nós somos co-herdeiros com Ele. Nós somos herdeiros dele, junto com Cristo. Né? E agora Paulo... Gente, o Romanos 8 é excepcional, de verdade. Depois, se você puder, leia com mais atenção, leia com carinho. Fala igual o Luiz aí, né, Luiz? Leia com emoção. Traga isso para a sua vida. Romanos 8. O sofrimento do presente e a glória futura. É o que Paulo vai trazer agora para a gente. Porque para mim tem um certo. Depois dele dizer tudo isso. Porque para mim tem um certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada aonde? Olha, gente, isso aqui os detalhes faz toda a diferença. Ele não está falando da glória que vai ser revelada para outras pessoas. A revelação da glória de Deus sobre a terra. Não, ele está falando assim, ó, não podem ser comparados com a glória a ser reveladas aonde? Em nós. Ele está falando em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, se você colocou aqui, ó, que é a hashtag você é filho de Deus,
existe uma expectativa, existe espectadores esperando a manifestação dos filhos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a terra, a criação, nessa própria vaidade aí? Ele está falando de Adão, né? Está falando de Adão aqui. Então, há uma expectativa na criação, da criação, em nós, da manifestação dos filhos. Né? Quando o filho se manifesta, ele representa o pai. E no contexto a qual nós lemos nos evangelhos, em todo o tempo que Jesus ia, ele falava, porque o pai me mandou, porque o pai fazia isso. Eu só faço essas obras porque eu vi o meu pai fazendo. Eu só faço isso porque o meu pai falou para me fazer. Eu vim para a terra porque o meu pai me mandou. Então, essa mesma expectativa existe sobre nós, que somos filhos de Deus. Existe sobre nós. Né? E agora a terra também. Ela foi sujeita por causa de Adão, né? Por causa do pecado de Adão. E na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então até a terra clama. Olha só que forte isso. A criação clama para que nós venhamos nos manifestar. Sabe? Realmente tocar o terror na terra. Tocar o terror mesmo. Botar o evangelho aí para moer. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Né? E Paulo está dizendo, as aflições deste mundo, nada que a gente está passando aqui pode ser comparado à glória que vai vir, né? Que vai ser manifesta em nós. Né? Então, assim, a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente está passando aí por dias difíceis, né? Dias de morte, dia a qual bate recorde de morte. Né? Pessoas estão morrendo, essa pandemia parece que não vai acabar nunca. Então são dias de aflições, mas esses dias, a gente tem por certo isso, que nada pode se comparar daquilo que está por vir. Nada. Né? E não somente ela, mas também nós, né, que temos as primícias do Espírito. Porque na esperança fomos salvos. E a gente sabe, gente, olha só o que Paulo está afirmando, a gente sabe. Ele está falando aqui, ó, porque na esperança fomos salvos. E a gente sabe que para ter esperança precisa passar por tribulação. E também passando por tribulação precisa passar por perseverança. E a perseverança ela vai trazer experiência. E a experiência vai trazer a esperança. Então, tribulação que gera oh meu Deus, acabei de esquecer. Acabei de falar e esqueci. Tribulação que gera resistência. E a resistência te gera... Oh meu Deus, acabei de falar. A resistência te gera... Ah, Jesus, está bem aqui. Deixa eu ler. Aqui, ó. Tribulação que produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência, ela produz esperança. E agora Paulo está falando, porque na esperança que nós fomos salvos. Perceba aqui que foi no 4º grau que Paulo está dizendo, depois da tribulação. Que foi pela tribulação de Cristo. Que foi pela experiência, pela perseverança de Jesus. Que foi pela experiência dele que nos trouxe esperança. Ó, Célia me ajudando aí. Isso aí, Célia. Obrigado, paciência. Né? Então, foi por essa esperança. Ora, esperança que não se vê. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Ninguém espera o que está vendo. Mas se esperamos que não vemos, com paciência o aguardamos. Né? Tem que ter aqui paciência. Tem muita gente que fala assim, mas por que Jesus não volta logo? Calma, gente. Tudo tem um tempo. Nada foge do controle do Senhor. Né? O que você tem que estar focado é que vocês têm que estar preparados. É que a gente tem que estar o tempo todo preparado. Né? E aqui tem uma
uma comparação a respeito da Trindade, né, em Romanos 8. E é o que Paulo está falando, né, a respeito da Trindade. O Pai que enviou o Filho que está nos crentes, e o Filho que enviou o Espírito, e o Espírito agora que habita nos crentes. Olha que interessante isso aqui, né? É Ele que nos guia, é Ele que nos testifica, é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza, é Ele que intercede por nós, né? Então a Trindade, né, existe esse elo aí de unidade na Trindade, né? Que o Pai que enviou o seu Filho, né, Ele condenou o pecado, e aí pelo Filho ele fez a redenção, né? E o Filho que se entregou, sendo obediente, passando por tribulações, tendo resistência, tendo experiência para gerar esperança. E agora o Filho que falou que desceria o Espírito, e agora o Espírito que está habitando dentro de nós, que testifica, que habita nos crentes, que nos guia, né? Que nos ajuda nas nossas fraquezas, que leva até mesmo diante do Pai as nossas intercessões. Né? E agora a gente vai ver aqui que intercessões são essas. Versículo 26 de Romanos 8. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Né? Olha, perceba que algo, gente, é diferente em você ajudar uma pessoa na sua fraqueza. É diferente. Porque tem muita gente que fala assim, lá vem aquela desculpa de novo, né? Mas é porque a carne é fraca. A carne é fraca, não resisti. É porque você não quis ser ajudado. O Espírito Santo ele não vai fazer nada se você não tiver uma interação com ele, se você não tiver uma intimidade, né? Então, o Espírito ele te ajuda, ele te auxilia. Ele não vai fazer aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, o Espírito Santo ele não vai fazer. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas, mas fazer por você, ele não vai. Então você não pode pegar esse gancho, pegar essa palavra aqui e falar porque não tive ajuda. Não, é porque você não quis ajuda. E também o Espírito não vai fazer aquilo que é para você fazer, né? E aí ele falou, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é um gemido inexprimível? Você sabe? Você tem a noção, a ideia do que é um gemido inexprimível? Inexprimível quer dizer que não tem como você distinguir, ou então não tem como você expressar com palavras aquilo que a palavra inexprimível quer dizer. Então ele chega diante do Pai dessa forma, com gemidos inexprimíveis, que não se pode exprimir, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam, daqueles que amam a Deus. Perceba aqui, gente, por isso que Paulo fala que ele ama a lei do Senhor. Por mais que a mente dele tenha a mente de Cristo e o corpo dele possa até perecer, e ele fala aqui, eu tenho um prazer na lei de Deus, né? Ele tem prazer, ele tem uma intimidade na lei de Deus. E agora, daqueles que amam a Deus, não daqueles que interagem com Deus, daqueles que têm afiliação a Deus, daqueles que têm qualquer outro tipo de coisa que não seja um sentimento de amor a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal, quando ele vem na vida do crente, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que acreditam, isso faz com que seja uma cooperação para que o amor de Deus esteja sobre ele, né? O amor de Deus esteja sobre ele. Mas eu perdi meu parente. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Tem muita gente que fala assim, mas Deus é injusto, levou minha mãe, levou meu pai, levou meu filho. Ninguém, gente, perceba algo, ninguém nunca vai julgar a Deus em um tribunal. Ninguém nunca vai chegar até Deus e vai falar assim, Deus, por que o Senhor levou o meu filho? Deus, por que o Senhor levou a minha mãe? Por que o Senhor levou o meu pai? Gente, presta atenção que isso aqui vai te libertar agora. Se você perdeu algum ente querido aí, né, durante essa pandemia, ou então se você ainda não aceitou a morte de alguém,
né? Ninguém nunca vai você nunca vai chegar e julgar a Deus. Você nunca vai colocar um tribunal e vai falar, senta aqui, Deus, e eu quero te perguntar, por que você levou meu filho? Por que você levou a minha mãe? Por que você levou meu pai? Por que você levou minha avó? Por que você levou fulano ou ciclano? Ninguém nunca vai fazer isso, porque Deus, ele é o dono da vida. É duro ouvir isso, mas Deus, ele é o dono da vida. Ninguém nunca vai sentar num tribunal e vai julgar a Deus. Somos nós que seremos julgados a ele. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte, porque a gente sabe que a morte não é o fim. Então, em nome de Jesus, seja liberto disso, tá? Deus, ele sabe como agir, ele sabe como fazer. E ele é o dono da vida, é ele que dá a vida, é ele que tira. Se Deus quiser agora, ele pode tirar eu, você daqui. Agora, se ele quiser. Porque a gente não tem um controle sobre a nossa vida. A gente não sabe se a gente acorda hoje e amanhã, ou se a gente dorme hoje e acorda amanhã. A gente não sabe. Porque quem tem o controle da vida é ele. É ele. Então, em nome de Jesus, se perdoe. Tem muita gente que não perdoa até o próprio Deus, gente. Então se perdoe, perdoe você mesmo, tenha uma oração aí com Deus, perdoe aquela pessoa que já foi. Mas aquela pessoa que já foi, não pedi perdão a ela. Peça perdão agora, faça agora, pede perdão, libera ela, libera você, na verdade, que essa pessoa nem está aqui mais, mas se liberta disso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então agora nós somos uma cópia de Cristo. Existe aí uma galera aí do Jesuscope, que é muito, gente, é muito bom. Se você não segue aí o canal Jesuscope, Douglas Gonçalves, depois passa lá nesse canal aí, tem também no YouTube. Gente, passa lá, que eles têm um monte de coisa interessante. Canal do Jesuscope, tá bom? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos que ser a imagem do seu Filho Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que existe aqui 4 camadas da chamada: a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Todos esses aqui é para aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que foram escolhidos por Ele. Então, aquela frase que nós vemos aí, esqueci até a frase de novo. Deus não escolhe os escolhidos, como é que é? Deus não chama os escolhidos, Deus capacita os escolhidos, alguma coisa assim. Porque Deus, ele não escolhe os escolhidos, Deus capacita os escolhidos. Não lembro de uma frase não, você que lembra me avisa aí. Eu não lembro essa frase não. Comenta aí pra mim, você que lembra aí. Deus não sei o que, Deus não escolhe os escolhidos, Deus capacita os escolhidos, alguma coisa assim. Gente, isso aí não existe, sabe? Porque olha o que está falando aqui, ó. Aquele que ele predestinou, a esse ele chamou. E se ele chamou, ele também justificou. E se também justificou, ele glorificou. Tudo que Paulo falou lá, desde o Romanos 1 até o 7. Tudo. E agora ele diz, que é o tema aqui da nossa live: nada nos separa do amor de Deus. E agora ele conclui aqui de uma forma muito sábia, de uma forma linda demais. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele afirma que aquele que não poupou o seu próprio filho. Aí, ó, Luiz falou aí, valeu, mano. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Gente, isso aí é uma frase que é uma falácia tão grande para a pessoa ela viver num comodismo terrível, porque a pessoa fala assim: não, mas é porque se Deus não me escolheu, Deus ele vai me capacitar. E não é isso, Deus ele já te chamou, moço. Quem precisa de se capacitar é você,
Quem precisa se capacitar, quem precisa buscar, quem precisa alimentar o Espírito é você, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas ele não vai também derramar o bálsamo de unção. Pá, toma aí o bálsamo de unção para você ficar firme o resto da vida. Não. Quem vai ter que negar é você. Quem vai ter que estudar é você. Quem vai ter que se empenhar é você. Quem vai ter que fazer é você. Né? Então não tem nada dessa aí que Deus ele não escolhe. Né? Deus ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Não tem disso não, gente. Vai se capacitar. Vai ler. Vai se estruturar. E aí sim você vai ser um grande canal de Deus na vida dos homens. Tá bom? E agora ele continua aqui, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, gente, marca isso aqui, ó. Mas por todos nós, ele está falando todos, gentios, gregos, judeus, romanos, todos. Será que não nos dará também, graciosamente com ele, todas as coisas? Aqui está falando da herança. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu por eles. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, é também quem intercede por nós. A gente pode ver, tem muita gente que fala assim, mas só o Espírito, já recebi até essa pergunta, é só o Espírito que intercede por nós? É só o Espírito Santo que faz as orações perante Deus a nós? Não. Aqui está falando também que Deus, aqui, ó, que Jesus Cristo, né, está à direita e também intercede por nós. Antes de Jesus subir ao Pai, ele intercedeu por nós na terra. E agora ele está lá na direita do Pai, intercedendo por nós também. A qual o próprio Espírito Santo também chega a ele com gemidos inexprimíveis também, oferecendo a Deus intercessão. Então perceba que você não está sozinho. Perceba que eu não estou sozinho. Isso aqui eu estou falando para mim também. Eu não estou só, você não está só. Né? Por muitas vezes a gente fica nesse embate. Mano, eu estou tão sozinho. Parece que ninguém me liga, parece que ninguém me ajuda, parece que ninguém quer me ver, ninguém me liga. Estou sozinho. Não tá. Você não está sozinho. Deus, Jesus, o Espírito Santo, cara, está com você. Então quem tentará acusação contra nós? É Deus que nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Olha só, aqui ele só traz coisa boa, né? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, continuamente ou todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui está em Salmos 44, no versículo 22. Ele está citando aqui uns salmos. Por quê? Porque no tempo de Davi também, Davi sofria aflições, Davi sofria tribulações, Davi também sofria tudo isso aqui, ó, perseguição. Né? O seu próprio filho, ele foi levantado contra Davi. E o que Davi fez? Davi matou o próprio filho? Não. Davi fez alguma coisa contra Saul? Não, porque Davi tinha temor. E ele sabia que uma hora Deus o julgaria. Deus o testificaria. E agora ele está falando, todos os dias, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E agora ele está falando, sobre a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. No 37 ele está falando aqui, em todas essas coisas, porém, somos mais. Ele não está falando que a gente é vencedor. Ele está falando assim, porém, somos mais. Acima, não é que isso aqui, tribulação, angústia, fome, nudez, espada, perigo, isso aqui já foi vencido. E agora ele está falando assim, nós somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Glória a Deus por isso, gente. Ó a Cleide aí. Pai do Senhor, Cleide, tudo bem? Boa noite. Glória a nosso Deus. Gente, nada poderá nos separar, ou nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nem potestade. Nada. O inferno, a morte, o pecado. Eu, você, seu pai, sua mãe. Nada. Governador, presidente, seja lá quem for. Nada nos separará, ou nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Exatamente, Luiz. Isso é uma das bases do Evangelho, né? Isso aqui é a base do Evangelho. Tem muita gente que sofre perseguição e pensa que está sozinho. Gente, você não está só. Você não está só. E nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só como que há uma conexão o tempo todo. Existe aqui uma conexão o tempo todo entre Deus e o seu Filho, entre Deus, o seu Filho e o Espírito, porque eles andam em unidade. Não é uma união. Aqui está existindo uma unidade, né? Eles andam juntos o tempo todo e nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui é o Evangelho. Isso aqui é uma base. Isso aqui, o que Paulo está descrevendo aqui aos Romanos, é uma base teológica tão forte do Evangelho, né? Porque Roma, logo após isso, né? Roma, ela iria sofrer uma grande perseguição. E na verdade os judeus já estavam sendo perseguidos, né? Porque nós vemos que Priscila e Áquila, eles saíram de Roma porque o governador, né, César, mandou um decreto dizendo para todos os judeus saírem dali de Roma, né? Então ali já começou uma perseguição. E agora Paulo escreve aos romanos dizendo tudo isso. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada, nem no presente, nem daquilo que está por vir, é capaz de separar a gente do amor de Deus. Tá bom? Isso nos impulsiona a continuar nessa caminhada. Verdade, Cleide. Né? Isso nos impulsiona ainda mais. Né? Nós somos flechas. Né? Nós somos flechas na mão do arqueiro. Né? E ali o Espírito Santo, ele é o arco. E nós somos flechas. Né? E Jesus, ele é o flecheiro. Né? E ali nós somos, na aljava do flecheiro, nós somos como flechas, né? E que nós venhamos a cada dia nos impulsionar, né? A viver esse evangelho. A cada dia nos impulsionar a querer estar com Cristo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vou te dar um tempinho aí para você mastigar tudo que a gente falou hoje. Né? Agradeço você que está aí comigo. Né? Te peço aí, gente, dá um like aqui, ó. Dá o like, essa live vai ficar salva. Eu vou sempre falar isso aqui no final, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Né? E lá no final, depois de tudo isso, depois do fim, olha só que interessante. Depois do fim, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, tá bom? Né? A gente Cleide, infelizmente a gente já tá finalizando, né? A gente começou, era 8 horas. Tá bom? Depois do fim, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Essas lives, gente, elas vão ficar salvas por um período. Depois essas lives elas serão removidas, tá bom? Essas lives serão removidas e aí depois a gente vai fazer outro projeto aí, beleza? Então se você tem alguma dúvida, se você quer comer, se você quer interagir comigo aí, se você quer a cada dia ter mais intimidade comigo, interação, quiser pegar conteúdo, essa é agora, essa é a hora, né, de você absorver tudo que tá aí, tudo que a gente tá disponível a dar, tá bom? E vai ter um tempo que não vai estar mais salvo essas lives. E aí, se você tiver alguma dúvida, tem uma dúvida agora do que pode me separar do amor de Deus. Então vou assistir a live do Júnior aqui. Não vai estar mais disponível, tá bom? Então o momento é agora, né? O que a gente tá falando é para agora, para você ver agora, né? Se você tem dúvida aí, a Cleide que chegou depois, né? Se ela quiser
A live vai ficar salva. Assiste no começo aí da live que você vai entender ainda mais o que a gente tá falando aqui. Tá bom? Beijo, mãe. Também te amo muito, viu? Você é uma benção. Obrigado. Vocês também são uma benção na minha vida. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com o Papai do Céu. Lembrando disso aqui, ó. Que nada te separa do amor de Deus. E eu termino aqui falando do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi embora. O filho pródigo, ele foi embora. Mas alguma coisa que ele fez separou ele do amor do pai. Ele voltou para casa. Ele voltou para o pai. E ele foi recebido como filho. E é assim também com Deus. Deus, ele não tem excepções de pessoas. Problema de pecado é Deus que resolve, né? Então, se você confessar seu pecado a Deus, se você se arrepender e voltar para os braços dele, ele está aí com os braços abertos, nos esperando. Porque nós sabemos que Deus, ele é pai. E ele não é padrasto. E ele também não é de forma nenhuma. Ele vai deixar a gente à deriva, tá bom? Precisamos aproveitar cada instante em conhecer mais de Deus. Verdade, Cleide. Glória a Deus. Um beijo, amém. Amém, Célia. Minha mãe aí, Tereza, Gabriel, Cleide. Um abraço para todos vocês que estão aí, tá bom? Luiz, Jéssica, Daiane, Giovanni, que tá aí assistindo. Obrigado aí por você estar assistindo junto com a gente, tá bom? Então a live vai ficar salvo. Depois vai lá, curte, comenta. Comenta o que você precisa. Comenta o que você achou de interessante nessa live. E compartilha aí também no seu story, no seu feed aí também. Falou? Cadê Josué? Josué tá ali na sala. Só de boa. Deve estar assistindo agora. Tá bom? Amanhã eu começo a live com ele. Beleza? Beijo, gente. É o Josué. Ó, o Josué tá aí. Sua mãe pediu pra ver. Ó o Josué aqui. Ó o Josué aqui, ó. Quem queria ver o Josué ficou até o final. Vai ver o Josué. Papai. Ó, ele tá de Super Mario hoje. Tá de Super Mario, papai. Amor. Aí, ó. Quem não viu o Josué, tá vendo o Josué? Tá vendo esse neném gostoso? Ele tá se vendo no espelho aqui, ele tá... Parece ou não parece comigo? Pelo amor de Deus, esse menino é minha cara, gente. A mãe carrega 9 meses na barriga pra parecer com o pai. Como é que é isso? Papai, olha lá o pessoal querendo ver você. Olha a Cleide falando, que fofuxa, eu tenho um netinho. Ô Cleide, que legal. Eu acho que eu já vi seu netinho, eu vi uma foto que você postou. Ele é lindo também, né? E aí tá nossa herança aqui, esse menino é herança do Senhor. Bebê? Tá aí só crescendo cada dia, graças a Deus. Se você voltar lá na minha live primeira lá, você vai ver o tamanhozinho que o Josué era. Olha o tamanho desse menino, gente. Olha as coxas desse menino. Olha as coxas. No Natal eu vou assar uma coxa desse menino, que tá gostosa demais. Tá bom, gente? Um beijo, mãe. Beijo, Cleide. Tudo de bom pra vocês, tá bom? Até amanhã, gente.